A noite estava fria, mais fria do que qualquer outra que ela pudesse se lembrar. As ruas desertas refletiam o brilho das luzes amareladas dos postes, que lutavam contra a escuridão densa que dominava aquele bairro esquecido. O vento cortava como facas, e o asfalto gelado parecia sugar o pouco de calor que restava no corpo da mulher. Seu nome, esquecido tanto por ela quanto pelo mundo. Há tempos não ouvi alguém chamá-la pelo nome, e, para muitos, ela era apenas a moradora de rua, talvez nem isso. Com a pele marcada pelo tempo e pelas intempéries, a mulher caminhava lentamente, arrastando consigo um carrinho de supermercado cheio de objetos que encontrava ao longo dos dias. Latas vazias, pedaços de papelão e até um cobertor sujo que alguém havia jogado fora. Tudo aquilo era seu tesouro, sua maneira de sobreviver. Às vezes, ela se perguntava como tinha chegado a esse ponto, mas a verdade é que as memórias de sua vida antes das ruas estavam embaçadas, como uma fotografia antiga que foi deixada sob o sol por muito tempo. Ela costumava ter uma casa, uma família e sonhos, mas tudo isso parecia tão distante agora que até duvidava se havia sido real. A vida nas ruas era cruel. Cada dia era uma batalha, e a única coisa constante era a sensação de que ela era invisível. As pessoas passavam por ela apressadas, desviando o olhar, como se tivessem medo de que, ao encará-la, pudessem de alguma forma compartilhar do seu destino. Ser ignorada havia se tornado comum e, de certa forma, ela havia se acostumado a isso. Não esperava mais nada de ninguém. A cidade à noite tinha um ritmo próprio. As lojas fechavam suas portas, as luzes das casas se apagavam e as ruas ficavam vazias, exceto por aqueles que, como ela, não tinham para onde ir. O silêncio era perturbador, interrompido apenas pelo som distante de sirenes ou pelo barulho de algum animal vasculhando o lixo em busca de comida. Esse era o mundo dela agora, um lugar sombrio, onde a solidão e a fome eram companheiros constantes. Havia noites em que ela pensava em desistir. Já não sabia dizer o que a mantinha em pé. Talvez fosse o instinto de sobrevivência, aquele impulso primal de continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Em outros momentos, era a lembrança de uma criança. Uma lembrança que a assombrava e, ao mesmo tempo, a mantinha conectada a algo que um dia foi real, mas que agora parecia mais um sonho distante. Ela tinha perdido um filho. As circunstâncias eram vagas na sua mente, mas a dor era uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Talvez fosse esse o motivo pelo qual ela vagava pelas ruas, como se estivesse à procura de algo que nunca poderia encontrar novamente. E, nas noites mais silenciosas, ela imaginava como teria sido sua vida se as coisas tivessem sido diferentes. Se ela tivesse conseguido manter seu filho ao seu lado, mas o destino, implacável como sempre, não lhe deu essa chance. Aquela noite, em particular, era mais dura do que o normal. O frio estava intenso, e o pouco que ela tinha para se cobrir parecia inútil contra o vento gelado. Sentia os dedos dormentes, e seus ossos doíam como se estivessem congelando de dentro para fora. Ela sabia que, se não encontrasse um lugar para se abrigar, talvez não sobrevivesse até o amanhecer. Mas onde? As portas estavam fechadas para ela, como sempre. Mesmo os abrigos, que já eram escassos, estavam lotados e não havia mais espaço para alguém como ela. Caminhando com dificuldade, ela se dirigiu para uma das ruas menos movimentadas da cidade, onde os prédios abandonados ofereciam algum refúgio, embora precário. Às vezes, conseguia se espremer em algum canto, longe do vento, e, se tivesse sorte, encontraria um pedaço de papelão ou algo que pudesse usar como colchão improvisado. Mas naquela noite, as coisas pareciam mais difíceis. O cansaço estava se acumulando. Cada passo parecia um esforço monumental, e a fome corroía seu estômago, tornando tudo ainda mais insuportável. Ao longe, ela avistou uma lixeira grande, aquelas de metal que costumavam estar cheias de todo tipo de lixo descartado pelos moradores das redondezas. Talvez houvesse algo ali que pudesse usar, quem sabe uma lata de comida ainda com restos, ou algum pano velho que pudesse oferecer um pouco de calor. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou da lixeira, empurrando a tampa com as mãos tremendo de frio. A visão era de sempre, sacos plásticos rasgados, restos de comida, latas amassadas. Mas, naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Ao enfiar as mãos entre os sacos de lixo, ela ouviu um som.
No início, pensou que fosse o vento, mas, ao prestar mais atenção, percebeu que era algo mais suave, um gemido fraco, quase imperceptível. Seu coração acelerou. O que poderia ser aquilo? Sem hesitar, ela continuou vasculhando, empurrando sacos de lado, até que encontrou a origem do som, um pequeno pacote embrulhado em panos sujos. Tremendo de frio e nervosismo, ela puxou o pacote para fora. Ao desenrolar os panos, seus olhos se arregalaram de surpresa. Dentro do embrulho, havia 2 bebês, recém-nascidos, sujos, frágeis, lutando para respirar. O choque foi tão grande que ela congelou no lugar. Sua mente tentou processar o que estava acontecendo, mas as emoções a atingiram como uma avalanche. Lá estava ela, uma mulher invisível para o mundo, segurando em suas mãos 2 vidas tão frágeis quanto as dela própria. Seu corpo ficou paralisado. Ela sabia que precisava agir, mas, por um momento, sentiu-se completamente incapaz de fazer qualquer coisa. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, e ela olhou para os bebês, sentindo um misto de desespero e esperança. Como havia chegado a esse ponto? Como aqueles bebês haviam parado ali? Perguntas demais e nenhuma resposta. Tudo o que ela sabia era que, de alguma forma, ela tinha que salvar aquelas crianças. O destino, que tantas vezes havia lhe tirado tudo, agora colocava em suas mãos uma responsabilidade enorme. E, no meio do caos que era sua vida, ela sabia que aquele momento mudaria tudo. A primeira parte termina com esse momento de suspensão, em que a moradora de rua, confrontada com algo tão inesperado e precioso, precisa encontrar a força dentro de si para salvar aqueles que, assim como ela, foram abandonados pelo mundo. A noite avançava lenta, enquanto o frio intensificava sua presença implacável sobre a cidade. O céu sem estrelas parecia tão desolador quanto as ruas escuras que a moradora de rua conhecia tão bem. Ela sempre soubera que as noites eram perigosas, mas nunca imaginara que essa noite em particular guardava algo que transformaria sua vida para sempre. Suas mãos tremiam, não apenas por causa do frio, mas também por causa do medo que começava a crescer dentro dela. Ainda ajoelhada ao lado da lixeira, ela não conseguia desviar o olhar dos 2 bebês, ambos tão pequenos e frágeis. A mulher, que já enfrentara tantas batalhas ao longo dos anos, sentiu uma emoção desconhecida, um misto de pânico e compaixão. Aquele som fraco que ouvira antes, o gemido dos bebês, agora parecia ecoar em sua mente, lembrando-a de que ali, dentro daqueles panos sujos, havia 2 vidas penduradas por um fio, vidas que, até aquele momento, estavam à beira de serem esquecidas para sempre. O instinto materno que ela pensava ter enterrado junto com seu passado voltou à tona com uma força devastadora. A lembrança de seu próprio filho, o qual ela perdera anos atrás, reapareceu como uma chama acesa em meio ao breu. Ela não conseguia evitar pensar em como a vida dela teria sido diferente se tivesse conseguido proteger seu filho. E agora, diante desses 2 bebês, ela sentia uma urgência incontrolável de não deixar que o destino levasse mais uma vez o que era tão precioso. Porém, seu corpo ainda estava congelado, paralisado pela incredulidade. Como alguém poderia ter a crueldade de abandonar 2 recém-nascidos na escuridão de uma lixeira? A mente dela corria em círculos, tentando encontrar sentido em algo que parecia impossível de compreender. Cada pequena respiração que ela ouvia dos bebês era como uma batida de tambor que aumentava a pressão no peito dela, como se o ar ao redor estivesse ficando mais denso, quase insuportável. Ela olhou ao redor, na esperança de que alguém aparecesse. Alguém que pudesse fazer o que ela, naquele momento, sentia-se incapaz de fazer. Mas a rua estava vazia, não havia ninguém por perto, nem uma alma que pudesse compartilhar aquele fardo com ela. A sensação de estar completamente só era esmagadora, mas, ao mesmo tempo, era algo com o qual ela estava acostumada. No entanto, agora, a solidão tinha outro peso. Não era apenas ela que estava em perigo, mas 2 vidas inocentes. O medo começou a se transformar em ação, mesmo que hesitante. A mulher tentou se levantar, mas as pernas pareciam não responder. Ela estava ali, diante de uma decisão que sabia que mudaria tudo. Se ela deixasse aqueles bebês ali, o que seria deles? Seriam encontrados a tempo? Será que alguém se importaria? Ou eles se tornariam apenas mais 2 vítimas da indiferença? Ela sabia, no fundo, que a responsabilidade era dela agora. Não havia ninguém mais.
Lentamente, ela começou a mover as mãos, com cuidado, segurando um dos bebês com a delicadeza de quem tem nas mãos algo incrivelmente frágil. O pequeno corpo estava frio, mas ainda quente o suficiente para que ela soubesse que havia tempo. Ela pegou o segundo bebê com o mesmo cuidado, sentindo o peso da situação se intensificar. Os 2 pequenos pacotes em seus braços eram tudo o que importava agora. Ela olhou em volta novamente, esperando, quase implorando para que alguém surgisse das sombras. Mas o único som que ela ouvia era o vento, carregando o eco das suas próprias dúvidas. Havia uma urgência crescente dentro dela. Seu corpo começava a reagir, como se algo em seu interior tivesse despertado de um longo sono. O medo ainda estava ali, mas agora havia uma força que o desafiava. Ela precisava agir. O primeiro pensamento que lhe veio à mente foi o hospital. Mas onde? Ela conhecia a cidade como a palma de sua mão, e sabia que o hospital mais próximo ficava longe demais para que pudesse chegar a pé em tempo. E mesmo que tentasse, será que alguém a deixaria entrar? Ela já havia sido expulsa de tantos lugares, e a ideia de ser rejeitada novamente, com 2 bebês nos braços, era insuportável. Ainda assim, ela não podia ficar parada. Com os bebês firmemente nos braços, a moradora de rua começou a andar, a princípio com passos hesitantes, como se temesse que o chão pudesse desaparecer sob seus pés. Cada passo era uma luta contra o pânico que ainda tentava dominá-la. A mente dela corria em 1000 direções diferentes, buscando uma solução, tentando entender o que havia acontecido, quem teria deixado os bebês ali, e por quê. Conforme avançava pelas ruas desertas, sentia o peso da responsabilidade crescer a cada instante. Ela se lembrou de uma velha amiga, outra moradora de rua que, ocasionalmente, encontrava abrigo em uma igreja próxima. Talvez ela pudesse ajudá-la. Ou talvez algum sacerdote tivesse piedade e acolhesse os bebês. A ideia era tênue, mas era a única coisa que lhe dava algum sentido no caos que sua mente se tornará. As luzes distantes da cidade não traziam conforto, e o frio, implacável, mordia sua pele como garras invisíveis. Cada vez que olhava para os bebês em seus braços, sentia uma mistura de desespero e amor, um sentimento tão profundo e inesperado que ela mal sabia como lidar. Aqueles 2 pequenos seres dependiam dela agora, e ela sabia que não podia falhar. Ao se aproximar da esquina onde sabia que ficava a igreja, suas esperanças aumentaram. Talvez houvesse luzes acesas, talvez encontrasse alguém que pudesse ajudá-la. Mas, ao dobrar a esquina, seu coração afundou ao ver que as portas da igreja estavam fechadas e as luzes apagadas. Por um momento, o desespero tomou conta dela, e ela sentiu os joelhos fraquejarem. Estava sozinha novamente, e o tempo estava se esgotando. Foi então que ouviu um som, algo suave, mas distinto no silêncio da noite. Um choro. Um dos bebês havia começado a chorar, um som fraco e entrecortado, mas que cortou o coração dela como uma lâmina. O choro trouxe de volta à superfície todas as memórias enterradas de seu próprio filho, todas as vezes que ela o consolara em meio ao caos. Ela se ajoelhou no chão, pressionando os 2 bebês contra o peito, como se seu calor pudesse protegê-los da brutalidade do mundo. Agora, mais do que nunca, ela sabia que não podia desistir. Algo dentro dela se acendeu, uma faísca de esperança que ela não sentia há muito tempo. Aqueles bebês haviam sido deixados para trás, mas não morreriam nas ruas como tantos outros. Não sob sua vigilância. Determinada a encontrar ajuda, ela se levantou novamente, com renovada força. As ruas não eram amigas, mas ela conhecia cada recanto delas. Mesmo que ninguém se importasse, mesmo que o mundo continuasse a girar, indiferente ao seu sofrimento e ao dos bebês, ela lutaria com todas as forças que ainda lhe restavam. Os bebês choravam suavemente em seus braços, e a mulher começou a caminhar, dessa vez com mais pressa. Ela não sabia onde encontraria ajuda, mas sabia que não pararia até encontrá-la. O destino havia colocado aqueles 2 seres em sua vida, e, pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha um propósito. Algo maior do que apenas sobreviver. Ela tinha uma missão. E, naquela noite fria, em uma cidade que não se importava, a mulher invisível se tornaria uma heroína improvável. A moradora de rua caminhava com pressa pelas ruas desertas, os 2 bebês encolhidos em seus braços, enquanto o frio continuava a cortar o ar. O choro fraco de um deles ecoava em sua mente como um grito desesperado.
Cada vez que eu via aquele som, uma onda de emoção a atingia, misturando pânico e dor, mas também uma força nascente que ela não sabia que ainda possuía. Seu corpo estava exausto, suas pernas trêmulas, mas a sensação de responsabilidade era tão avassaladora que a fazia continuar, mesmo quando tudo parecia dizer para parar. As luzes da cidade pareciam distantes e frias, sem prometer conforto ou salvação. Ela olhava em volta, buscando algo que pudesse guiá-la, alguma pista de onde poderia encontrar ajuda. Mas nada. Apenas o vazio da noite e o vento gelado que uivava nas ruas. O desespero começou a crescer dentro dela, assim como o cansaço. Era como se estivesse presa em um pesadelo sem fim, onde cada passo em direção à salvação a afastava ainda mais do que precisava. Mas ela não tinha escolha. Não podia parar. Enquanto caminhava, seu corpo começou a ceder ao cansaço acumulado. As pernas fraquejaram e, em um momento de exaustão absoluta, ela tropeçou, caindo de joelhos no chão frio e duro da calçada. O impacto reverberou por seu corpo, e os bebês, assustados, começaram a chorar mais alto. Aquele som, que já era um sinal de alerta para ela, agora soava como um lamento profundo que ecoava em sua alma. Ela sabia que precisava levantar, mas seu corpo parecia não responder. O cansaço físico era enorme, mas o peso emocional era ainda mais esmagador. O desespero começou a tomar conta. Pela primeira vez desde que encontrara os bebês, a mulher sentiu que talvez não fosse forte o suficiente para salvá-los. A visão de seus pequenos rostos, vulneráveis e dependentes dela, parecia se desvanecer. Seu coração acelerou e a respiração tornou-se curta e descompassada. Ela estava à beira de um colapso, tanto físico quanto mental. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ela olhou para os bebês em seus braços, seus rostos inocentes e assustados, e o peso da situação se abateu sobre ela como uma avalanche. Ela era apenas uma mulher nas ruas, sem recursos, sem ajuda, sem ninguém para ampará-la. Como poderia cuidar daqueles bebês? Como poderia salvá-los quando mal conseguia salvar a si mesma? O choro dos bebês ecoava em sua cabeça, misturando-se com as lembranças dolorosas de seu próprio passado. De repente, ela foi transportada para outra época, muitos anos atrás, quando ainda tinha uma casa, uma família, uma vida. A imagem de seu filho pequeno invadiu sua mente com uma clareza esmagadora. Ele também era tão vulnerável quanto aqueles bebês, tão dependente de sua mãe, mas ela não fora capaz de protegê-lo. A lembrança daquele dia fatídico, o dia em que ela perdera tudo, era algo que ela tentava enterrar todos os dias, mas que agora voltava à superfície com uma força devastadora. Ela revivia o momento em que vira seu filho pela última vez, as circunstâncias que a levaram a perder o controle da própria vida. A sensação de impotência que a dominava naquela época era a mesma que sentia agora. A dor daquela perda ainda ardia em seu peito como uma ferida que nunca cicatrizara. Ela se lembrava de cada detalhe com precisão. A discussão com o marido, a dificuldade de cuidar do filho sozinha, a decisão desesperada de sair de casa por algumas horas para tentar encontrar ajuda. Quando voltou, já era tarde demais. O acidente que tirou a vida de seu filho a quebrou de um jeito que nunca conseguirá reparar. Desde então, ela havia sido uma casca do que um dia foi, vagando pelas ruas, tentando sobreviver, mas sem realmente viver. E agora, ali, de joelhos na calçada, com 2 bebês chorando em seus braços, ela sentia que a história estava se repetindo. O pânico crescia em seu peito, sufocando-a, enquanto ela se perguntava se seria capaz de passar por isso novamente. Eu não posso, sussurrou para si mesma, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sou forte o suficiente. A escuridão ao seu redor parecia mais densa, mais opressiva. As luzes distantes das ruas não ofereciam nenhum consolo. Ela estava sozinha, como sempre. Ninguém viria ajudá-la. Ninguém se importava. Essa era a realidade que conhecia, a verdade imutável que havia aprendido ao longo dos anos nas ruas. E, ainda assim, enquanto os bebês continuavam a chorar em seus braços, algo dentro dela começou a mudar. Ela olhou novamente para os pequenos rostos, ainda vermelhos pelo choro e pelo frio. E, naquele momento, algo aconteceu. Uma faísca de determinação que ela não sabia que ainda possuía começou a brilhar em seu peito. Ela não poderia deixar que a história se repetisse. Não poderia deixar que o destino levasse mais 2 vidas inocentes. Não desta vez.
Eu preciso fazer isso, sussurrou, dessa vez com mais força, como se estivesse tentando convencer a si mesma. As lágrimas ainda caíam, mas agora havia algo mais além da tristeza. Havia uma força nascente, uma vontade de lutar contra o que parecia impossível. Ela sabia que não poderia salvar seu próprio filho, mas talvez, apenas talvez, ela pudesse salvar esses bebês. Talvez houvesse um propósito em tudo isso, uma chance de redenção que a vida estava lhe oferecendo. Com dificuldade, ela começou a se levantar. Seus músculos estavam doloridos e sua cabeça ainda girava com as lembranças, mas a determinação a impulsionava. Ela não deixaria que aqueles bebês morressem ali, sozinhos e abandonados como tantas outras almas invisíveis nas ruas. Ela segurou com mais firmeza, sentindo o calor frágil de seus pequenos corpos e, lentamente, começou a andar novamente. Cada passo era uma luta contra o cansaço e a dor, mas, dessa vez, havia algo diferente. Havia um objetivo claro, uma missão que a mantinha em movimento. As memórias de seu passado ainda a assombravam, mas agora, ao invés de paralisá-la, serviam como combustível para continuar. Ela precisava encontrar ajuda, precisava de algum lugar onde pudessem acolher aqueles bebês. E, pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida tinha um propósito maior do que apenas sobreviver. Enquanto caminhava, com os bebês ainda chorando suavemente, ela percebeu que o peso do mundo ainda estava em seus ombros, mas, de alguma forma, estava mais leve. A dor do passado ainda existia, mas não a definia mais. Ela não podia mudar o que acontecerá com seu filho, mas podia fazer algo por essas duas vidas que agora dependiam dela. E, naquele momento, soube que faria qualquer coisa para salvá-los. Ao longe, ela avistou uma luz fraca, talvez de um pequeno prédio ou estabelecimento ainda aberto àquela hora da noite. Não sabia exatamente o que era, mas sabia que precisava tentar. Com os olhos fixos naquela luz, ela continuou a caminhar, com a determinação crescendo a cada passo. O choque e a paralisia que a dominaram quando encontrou os bebês ainda reverberavam em sua mente, mas agora ela estava se movendo. A estrada à frente era longa e cheia de incertezas, mas ela havia encontrado dentro de si algo que pensava estar perdido para sempre, a esperança. E, com os bebês nos braços, ela caminhava em direção à luz, determinada a não deixar que o destino os levasse como havia levado seu filho. A moradora de rua, com os dois bebês ainda frágeis em seus braços, caminhava na direção daquela luz distante. Seus pés estavam pesados, as pernas dormentes, e o frio parecia se intensificar a cada passo, como se o mundo ao seu redor estivesse se fechando. Mas havia algo naquela luz que a atraía, uma promessa de esperança, um refúgio onde talvez encontrasse a ajuda que tanto precisava. Os bebês estavam mais quietos agora, mas ainda se mexiam ocasionalmente, como se sentissem o desconforto do mundo ao redor. O choro deles, que antes ecoava pelas ruas desertas, havia se acalmado, mas o silêncio não era reconfortante. A mulher sabia que o tempo estava se esgotando. Precisava encontrar abrigo, um lugar onde aqueles pequenos seres pudessem receber o calor e o cuidado que ela, sozinha, não conseguia proporcionar. A cada passo, ela lutava contra o cansaço que ameaçava derrubá-la. O frio era implacável, e seu corpo, já enfraquecido por anos nas ruas, começava a ceder. Mas, apesar de tudo, havia uma força maior que a mantinha em movimento. A lembrança de seu filho, de sua perda, a impulsionava. Ela não podia, não iria falhar de novo. Não deixaria que a vida escapasse de suas mãos outra vez. Quando se aproximou da luz, percebeu que era um pequeno mercadinho, com uma lâmpada fraca iluminando a entrada. Não era um hospital, nem uma igreja, mas naquele momento era tudo o que ela tinha. O mercadinho parecia fechado, mas a luz acesa indicava que talvez alguém estivesse lá dentro. Com os bebês apertados contra o peito, ela se aproximou mais, o coração acelerado pela expectativa de encontrar alguém, qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. Ao chegar à porta, ela bateu levemente, hesitante. Não queria chamar muita atenção, temendo que alguém a enxotasse dali, como tantas vezes acontecerá antes. Ela conhecia o olhar de desdém das pessoas, o desprezo silencioso com que a tratavam, mas desta vez não estava pedindo por si mesma. Estava pedindo por duas vidas que mal haviam começado e já estavam por um fio. Ela bateu novamente, um pouco mais forte, mas ainda sem resposta. O medo de estar sozinha voltou a crescer dentro dela, como uma sombra escura que a envolvia.
Mas ela não podia desistir. Os bebês precisavam dela e ela precisava de ajuda. Com os olhos fixos na porta, ela reuniu toda a coragem que restava e deu mais uma batida, dessa vez firme o suficiente para fazer ecoar o som pelo corredor. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela ouviu o som de passos do outro lado da porta. Seu coração disparou, a esperança crescendo dentro dela. A porta rangeu ao ser aberta, e um homem apareceu, um senhor de idade, com expressão confusa e cansaço estampado no rosto. Ele piscou algumas vezes, tentando entender o que estava vendo. A mulher, com os cabelos emaranhados e o rosto marcado pela vida nas ruas, segurava 2 bebês enrolados em trapos sujos. Por favor, eu preciso de ajuda, a mulher murmurou, sua voz fraca, quase inaudível. Seus lábios estavam rachados pelo frio, e o cansaço pesava em cada palavra que dizia. O homem, ainda atônito, olhou para os bebês nos braços dela, e seu olhar imediatamente mudou de confusão para preocupação. Ele abriu a porta completamente, permitindo que a luz fraca do mercadinho iluminasse a cena. Entre, rápido, ele disse, sua voz revelando uma urgência que ela não esperava. Ela entrou devagar, sentindo o calor da pequena loja invadir seu corpo cansado. As prateleiras estavam quase vazias, com apenas alguns produtos empilhados aqui e ali, mas naquele momento, tudo o que importava era o abrigo que aquele lugar oferecia. O homem fechou a porta atrás dela e se apressou a buscar uma cadeira, onde ela pôde se sentar, ainda segurando os bebês. De onde vieram esses bebês? O que aconteceu? O homem perguntou, enquanto procurava algo nas prateleiras, seu olhar ainda fixo nas crianças. A mulher tentou responder, mas a verdade era que nem ela sabia ao certo o que tinha acontecido. Tudo tinha sido tão rápido, tão surreal. Ela apenas sabia que havia encontrado os bebês na lixeira, abandonados e sozinhos, e que, de alguma forma, eles agora eram sua responsabilidade. Eu os encontrei na lixeira. Eles estavam sozinhos, ela conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção. A lembrança de como os havia encontrado ainda era um choque, uma cena que ela nunca esqueceria. O homem parou por um momento, assimilando o que ela havia dito. O horror da situação parecia tomar conta dele, e por um instante, ele ficou em silêncio, processando o absurdo de tudo aquilo. Na lixeira? Meu Deus, quem faria uma coisa dessas? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Sem esperar por resposta, ele rapidamente pegou algumas toalhas velhas de um armário no fundo da loja e as entregou à mulher. Aqui, use isso para aquecê-los um pouco. Eles estão congelando, disse, sua voz agora repleta de preocupação. Ela aceitou as toalhas com gratidão, envolvendo os bebês com o máximo de cuidado possível. O calor suave das toalhas trouxe algum alívio, mas ela sabia que ainda precisava fazer mais. Eles precisavam de um médico, de cuidados adequados, mas como faria isso? Estava sem rumo, sem dinheiro e sozinha no mundo. Mas, pelo menos agora, não estava mais na rua, e isso já era um pequeno milagre. O homem se aproximou novamente, agora com uma xícara de chá fumegante nas mãos. Ele a entregou à mulher, que aceitou, ainda atordoada. Beba. Você parece que vai desmaiar a qualquer momento, disse ele, com um tom mais suave, mas ainda sério. Ela tomou um gole do chá, sentindo o calor percorrer seu corpo, e lentamente começou a se acalmar. O calor do lugar, a luz suave e o gesto gentil do homem começaram a quebrar o gelo que envolvia seu coração há tanto tempo. Por um breve momento, ela se permitiu sentir algo que não sentia há anos, alívio. Precisamos levar esses bebês para um hospital, disse o homem, quebrando o silêncio que se seguiu. Eles precisam de cuidados médicos urgentemente. Eu posso tentar chamar uma ambulância. A mulher olhou para ele, hesitante. A ideia de chamar uma ambulância assustava. Ela sabia que, se fosse levada para o hospital, as autoridades seriam envolvidas, e quem sabe o que aconteceria com ela e com os bebês. E se a culpassem por algo? E se levassem as crianças e ela nunca mais as visse? Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele estava certo. Aqueles bebês precisavam de mais do que ela podia oferecer. Eu não sei o que fazer, ela admitiu, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. Pela primeira vez, permitiu-se ser honesta sobre o medo que a dominava. O homem olhou para ela com uma mistura de compaixão e compreensão. Eu entendo que você tenha medo, mas esses bebês precisam de ajuda. Eu vou te ajudar. Prometo que você não está sozinha nessa.
As palavras dele, simples, mas sinceras, penetraram profundamente em seu coração. Era tão raro ouvir alguém dizer que ela não estava sozinha. Ela sempre fora invisível para o mundo, uma alma perdida que ninguém via, ninguém notava. Mas agora, havia alguém oferecendo ajuda, uma mão estendida em meio ao caos. Ela olhou para os bebês em seus braços, suas pequenas faces adormecidas e frágeis, e soube que precisava confiar. Não podia fazer isso sozinha. Precisava acreditar que, dessa vez, as coisas poderiam ser diferentes. Tudo bem, ela finalmente disse, com a voz tremendo de emoção. Por favor, chame a ambulância. O homem assentiu e rapidamente pegou o telefone, discando o número de emergência. Enquanto ele falava com o atendente, explicando a situação, a mulher olhava para os bebês e sentia um misto de medo e esperança. Não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez houvesse uma chance, uma luz no fim do túnel. E ali, sentada naquele pequeno mercadinho, com os 2 bebês em seus braços, ela esperava. Esperava pelo socorro que estava a caminho, mas, mais do que isso, esperava por um novo começo, para ela e para aquelas 2 vidas que, de alguma forma, haviam se entrelaçado com a sua. A moradora de rua, ainda segurando os 2 bebês, observava o homem nervoso ao telefone, explicando a situação aos atendentes da emergência. A tensão no ar era palpável, como se o tempo tivesse desacelerado, e cada segundo se arrastasse em uma espiral de incerteza. O mercadinho, com suas prateleiras meio vazias e o calor fraco das lâmpadas, era o único abrigo em meio à vastidão de uma cidade fria e indiferente. Sim, 2 bebês, encontrados na rua, precisando de atendimento urgente. O homem falava ao telefone, tentando manter a calma, mas sua voz traía a gravidade do que estava acontecendo. Enquanto ele fornecia os detalhes, a mulher olhava para os rostinhos dos bebês, agora adormecidos em seus braços. Suas respirações eram fracas, mas regulares, e o peso do que estava em jogo parecia esmagar seu peito. Eles eram tão frágeis, tão indefesos, e tudo dependia de como o próximo capítulo dessa noite se desenrolaria. Quando o homem desligou o telefone, ele se aproximou dela, sua expressão grave. A ambulância está a caminho, disse ele, com uma voz que, embora calma, revelava sua própria ansiedade. Eles pediram para manter os bebês aquecidos e monitorar a respiração. Não deve demorar muito. A mulher assentiu, tentando absorver as instruções. Ela apertou os bebês um pouco mais perto de si, envoltos nas toalhas que o homem havia lhe dado. O calor das toalhas ajudava, mas o frio da noite ainda estava impregnado em seus corpos. Ela sabia que o tempo era crucial e que cada segundo de espera parecia uma eternidade. O silêncio que se seguiu era pesado, apenas quebrado pelo ocasional movimento dos bebês e o som distante do vento batendo contra as portas do mercadinho. O homem caminhava de um lado para o outro, inquieto, ocasionalmente lançando olhares preocupados para a mulher e os bebês. Ela, por outro lado, permanecia imóvel, quase paralisada pela responsabilidade que havia caído sobre seus ombros de forma tão abrupta. Havia feito tudo o que estava ao seu alcance, mas a incerteza corroía. Ela tentou acalmar seus pensamentos, mas a ansiedade era esmagadora. Havia tantas perguntas rodopiando em sua mente. Quem havia abandonado aqueles bebês? Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de deixar 2 vidas tão jovens à mercê do destino? E, mais importante, o que aconteceria com eles agora? Ela não conseguia afastar o medo de que, mesmo com toda sua boa vontade, algo pudesse dar errado. A espera se estendeu por alguns minutos, que pareciam horas. O homem, percebendo a angústia que consumia a mulher, tentou puxar conversa para aliviar a tensão. Como você os encontrou? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Ela respirou fundo antes de responder, ainda processando tudo o que havia acontecido. Eu estava andando, procurando comida, como sempre faço, e aí os vi, na lixeira, no meio do lixo, como se fossem nada, disse ela, sua voz entrecortada. Ainda era difícil acreditar que alguém poderia ser capaz de algo tão horrível. Ela revivia aquele momento repetidamente em sua cabeça, o choque inicial ao ver aqueles pequenos corpos no lixo, a paralisia que a tomou conta por alguns segundos, e depois a necessidade urgente de agir. O homem balançou a cabeça, incrédulo. É difícil imaginar como alguém poderia fazer isso. Eles são tão pequenos, tão vulneráveis. Que tipo de pessoa faria algo assim? Ela não tinha resposta.
Apenas o vazio de um mundo que já lhe tirara tanto parecia responder àquela pergunta. As ruas haviam mostrado o pior das pessoas para ela, e, ainda assim, esse ato de crueldade a chocava profundamente. Ela olhou para os bebês novamente, tentando afastar os pensamentos sombrios. Não podia perder a esperança agora. Precisava acreditar que, de alguma forma, as coisas dariam certo, que aquela noite terrível se transformaria em algo melhor. O som distante de sirenes começou a cortar o ar frio, interrompendo seus devaneios. O coração dela acelerou, enquanto a esperança e o medo se misturavam dentro dela. A ambulância estava chegando, e com ela, a possibilidade de salvar aquelas pequenas vidas. Mas também havia o medo do que viria depois. O que aconteceria com eles? Seriam levados para algum lugar onde ela nunca mais os veria? E o que seria dela, depois de tudo isso? Quando as sirenes se aproximaram, o homem correu até a porta, abrindo-a para que os paramédicos pudessem entrar. 2 socorristas, com rostos sérios e determinados, entraram no mercadinho com seus equipamentos em mãos. Eles se moveram com eficiência, aproximando-se da mulher e dos bebês. Nós cuidamos disso agora, disse um dos paramédicos com uma voz firme, mas tranquilizadora. Ela relutou por um momento, apertando os bebês contra si. Era como se, ao entregá-los, estivesse abrindo mão de algo muito maior do que apenas 2 pequenas vidas. Estava abrindo mão de um propósito que, até aquela noite, não sabia que tinha, mas sabia que precisava confiar. Aqueles homens estavam ali para ajudar, e ela não tinha escolha a não ser deixar que fizessem seu trabalho. Com as mãos trêmulas, ela entregou os bebês aos paramédicos, que rapidamente começaram a avaliá-los. Os pequenos corpos foram cuidadosamente colocados em maçãs aquecidas e os socorristas verificaram a respiração e os sinais vitais com precisão. Eles estão fracos, mas estáveis, disse um deles após alguns minutos de exame. Vamos levá-los ao hospital agora. Eles precisam de cuidados intensivos, mas acho que chegaram a tempo. As palavras do paramédico deveriam ter trazido alívio, mas em vez disso, uma nova onda de medo tomou. O que aconteceria agora? Ela não tinha dinheiro, não tinha família, e agora também não tinha mais aqueles bebês que, por um breve momento, deram-lhe um sentido para continuar. O homem do mercadinho, que até então havia ficado à margem, observando tudo, se aproximou dela novamente. Você fez a coisa certa, disse ele, tentando confortá-la. Esses bebês têm uma chance agora, graças a você. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas que ameaçavam cair. E quanto a mim, perguntou, sua voz frágil. Ela havia feito o que pôde, mas agora sentia-se perdida, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre ela novamente. O homem hesitou por um momento, sem saber o que dizer, mas antes que pudesse responder, um dos paramédicos se aproximou. Você também precisa de cuidados, disse ele, olhando diretamente para ela. Estamos levando os bebês para o hospital, mas você também pode vir conosco. Parece que passou por muita coisa. Podemos te levar até lá, ver se alguém pode te ajudar. A oferta surpreendeu. Havia tanto tempo que ninguém se importava com ela, que a ideia de alguém estender a mão parecia algo irreal. Ela pensou em recusar, em dizer que estava acostumada a cuidar de si mesma, mas a verdade era que ela não estava. Vivia nas ruas, sobrevivendo como podia, mas essa noite havia mostrado que, sozinha, talvez não fosse suficiente. Ela olhou para o homem do mercadinho, que assentiu em silêncio, incentivando-a a aceitar a oferta dos paramédicos, e então, com o coração pesado, mas com uma nova chama de esperança, ela decidiu aceitar. Talvez essa fosse sua chance de recomeçar. Talvez, ao ajudar a salvar aqueles bebês, ela também estivesse salvando a si mesma. Os paramédicos ajudaram-na a se levantar e, juntos, eles saíram do mercadinho, entrando na ambulância que aguardava do lado de fora. O som das portas se fechando ecoou pela rua vazia e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava se movendo na direção certa. Enquanto a ambulância arrancava em direção ao hospital, ela olhou para os bebês, deitados em suas pequenas maçãs, conectados a equipamentos que monitoravam suas vidas frágeis. E, ao observá-los, percebeu que, de alguma forma, aqueles pequenos seres haviam lhe dado algo que ela pensava ter perdido para sempre: a esperança. A ambulância seguiu pelas ruas da cidade, deixando para trás o mercadinho iluminado e as sombras de uma vida marcada pelo sofrimento.
Agora, havia algo novo no horizonte, algo que, embora ainda incerto, carregava consigo a promessa de um futuro melhor, tanto para ela quanto para as pequenas vidas que, de forma inesperada, cruzaram seu caminho. A ambulância cortava a noite fria da cidade, seus faróis piscando e a sirene ecoando ao longe. Dentro do veículo, o silêncio entre os ruídos do monitor cardíaco e o som suave dos equipamentos médicos contrastava com a tempestade de pensamentos que invadia a mente da moradora de rua. Ela estava sentada em um canto, observando os bebês que, agora sob os cuidados dos paramédicos, recebiam o tratamento que poderia salvá-los. O ambiente era tenso, mas ao mesmo tempo, carregado de uma calma estranha, como se todos ali soubessem que estavam fazendo o melhor que podiam. Os bebês, ainda frágeis, estavam estabilizados. O oxigênio corria pelas pequenas máscaras sobre seus rostos, e as cobertas aquecidas envolviam seus corpos minúsculos. A mulher olhava para eles com uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que haviam sido encontrados a tempo, que estavam sendo cuidados, mas tristeza ao pensar que talvez nunca mais os veria. Eles representavam um elo improvável em sua vida. Durante aquelas poucas horas, ela havia sentido algo que há muito não sentia, a sensação de ser necessário, de ter um propósito. A ambulância parou abruptamente quando chegou ao hospital. O som dos freios foi um lembrete de que a jornada ainda não havia acabado. As portas traseiras se abriram com um rangido e uma equipe médica aguardava do lado de fora. Em questão de segundos, os bebês foram retirados, com a equipe de enfermeiros se movendo rapidamente, levando-os para dentro do prédio. O tempo parecia ter acelerado novamente, e ela mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Os bebês estavam desaparecendo de sua vista, indo em direção ao desconhecido, e ela estava sendo deixada para trás. Venha, nós vamos cuidar de você também, disse um dos paramédicos, estendendo a mão para ajudá-la a sair da ambulância. Ela hesitou por um momento. Parte dela queria sair correndo, fugir antes que alguém começasse a fazer perguntas, mas havia uma parte maior, aquela que carregava o peso dos anos nas ruas, que sabia que talvez essa fosse sua última chance de receber ajuda. Ela aceitou a mão do paramédico e desceu da ambulância, seus pés tocando o chão frio do estacionamento do hospital. O ar ali fora era diferente, carregava uma sensação de urgência e, ao mesmo tempo, de esperança. Ela foi guiada para dentro, sentindo-se estranhamente deslocada. O hospital era um mundo diferente daquele a que estava acostumada. As paredes limpas e as pessoas apressadas contrastavam com as ruas imundas e indiferentes que ela conhecia tão bem. Tudo ali parecia distante, como se ela estivesse invadindo um espaço ao qual não pertencia, mas, ao mesmo tempo, a ideia de estar ali, de finalmente receber ajuda, era tentadoramente real. Ela foi levada para uma pequena sala de espera, onde o enfermeiro verificou seus sinais vitais, mediu sua pressão e ofereceu uma xícara de água. A mulher aceitou, tomando pequenos goles enquanto olhava ao redor, ainda sem acreditar que estava em um hospital, cercada por pessoas que pareciam preocupadas com seu bem-estar. Vamos fazer alguns exames para garantir que você está bem, disse o enfermeiro. Você parece estar exausta e desnutrida. Vamos cuidar disso. Ela acenou com a cabeça, quase sem palavras. Há tanto tempo não recebia qualquer tipo de cuidado, e agora, ali, alguém se importava com sua saúde. Mas, mesmo enquanto ouvia as palavras gentis do enfermeiro, sua mente estava nos bebês. Onde eles estavam? Estavam sendo cuidados? Estariam seguros? Os bebês. Ela murmurou, sua voz saindo mais fraca do que esperava. Eles estão bem. O enfermeiro olhou para ela com compreensão. Eles estão sendo avaliados agora. Estão em boas mãos, não se preocupe. Fizeram o possível no caminho até aqui, e agora vamos dar a eles os cuidados necessários. A mulher assentiu, mas o nó em seu peito não afrouxava. Ela havia feito o possível, mas ainda se sentia impotente. Tudo o que podia fazer agora era esperar e torcer para que aqueles pequenos sobrevivessem à provação que o destino lhes impusera. Os minutos passaram lentamente. O hospital estava em constante movimento, médicos e enfermeiros iam e vinham, mas para ela, o tempo parecia congelado. Cada passo, cada som distante era uma lembrança de que, naquele instante, algo muito maior estava acontecendo do que ela conseguia entender. Depois de algum tempo, uma assistente social apareceu, sentando-se ao lado dela na sala de espera.
Seu semblante era calmo, mas havia uma determinação gentil em seus olhos. Oi, meu nome é Clara, disse a assistente social, estendendo a mão. Eu cuido de situações como a sua e queria conversar com você sobre o que aconteceu hoje. A mulher olhou para Clara, um misto de apreensão e cansaço. Ela sabia que perguntas viriam e sabia que, de certa forma, aquele momento poderia mudar sua vida para sempre. Clara percebeu a hesitação da mulher e sorriu suavemente. Eu sei que deve ser muita coisa para processar agora, mas estou aqui para ajudar. Você pode me contar o que aconteceu? Como você encontrou os bebês? A moradora de rua respirou fundo antes de começar a falar. Eu estava andando pelas ruas, procurando algo para comer, quando os encontrei na lixeira. Estavam sozinhos, jogados, como se fossem lixo. A assistente social assentiu, seus olhos cheios de compreensão. Você fez algo muito corajoso hoje. Encontrar esses bebês e trazê-los aqui foi um ato de grande coragem. Muitas pessoas teriam simplesmente passado por eles. Mas você não. Eu não podia deixá-los lá, a mulher respondeu, sua voz tremendo levemente. Eles eram tão pequenos, tão indefesos. Eu não podia fazer isso. Clara sorriu, mas havia um peso em suas palavras seguintes. Agora, precisamos garantir que eles recebam toda a ajuda de que precisam. O hospital está cuidando deles, mas, depois disso, as autoridades serão envolvidas. Precisamos descobrir o que aconteceu e quem os abandonou. E também precisamos pensar no seu futuro. A mulher baixou os olhos. O futuro. Ela havia parado de pensar nisso há muito tempo. Para ela, o futuro sempre foi uma extensão de um presente difícil. Sobreviver ao próximo dia, encontrar algo para comer, encontrar um lugar para dormir. Mas agora, o que Clara dizia abria uma nova porta. O que seria dela? Eu não sei o que vai acontecer comigo, ela confessou. Eu só queria ajudar. Clara olhou para ela com uma mistura de compaixão e determinação. Você fez a coisa certa. Agora é o momento de pensar em você também. Você tem algum lugar para ir? Alguma família? A mulher balançou a cabeça lentamente. Não, estou sozinha há muito tempo. Não tenho ninguém. Clara ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que fazer a seguir. Há alguns programas de apoio que podemos explorar, ela disse finalmente. Existem abrigos e eu posso te ajudar a encontrar um lugar seguro, mas precisaremos de sua colaboração para ver o que é possível. A moradora de rua olhou para Clara e, pela primeira vez, começou a pensar na possibilidade de aceitar ajuda. Ela tinha sido tão independente, tão acostumada a lidar com a rejeição e a solidão, que aceitar qualquer tipo de assistência parecia difícil. Mas, ao mesmo tempo, uma fagulha de esperança crescia dentro dela. Eu não sei, ela respondeu, sua voz frágil. É muita coisa. Clara sentiu com compreensão. Não precisa decidir agora. Vamos cuidar de você esta noite e, depois, podemos conversar mais. O importante é que você saiba que não está sozinha nisso. A mulher ficou em silêncio, absorvendo tudo o que Clara dizia. A ideia de não estar mais sozinha, de poder ter uma nova chance, parecia assustadora, mas também tentadora. Ela olhou para as portas duplas do hospital, por onde os bebês haviam sido levados. Mesmo sem saber o que o futuro reservava para eles, algo dentro dela sabia que, de alguma forma, aquele encontro improvável com os pequenos tinha mudado o curso de sua própria vida. Naquele momento, com os olhos ainda fixos nas portas, ela percebeu que talvez estivesse pronta para enfrentar o que viesse a seguir. O hospital parecia estar em um estado de movimento constante. Enfermeiros e médicos passavam rapidamente pelos corredores, cuidando de emergências, pacientes e consultas de rotina, enquanto o som de vozes, passos apressados e monitores preenchia o ar. Para a mulher, no entanto, o tempo parecia ter parado. Ela ainda estava sentada na pequena sala de espera, sentindo o peso do momento, esperando notícias sobre os bebês e pensando nas palavras da assistente social, Clara. A oferta de Clara para ajudá-la a encontrar um abrigo, a promessa de apoio, soava como algo surreal. Viver nas ruas por tanto tempo a tinha endurecido, e a ideia de confiar em alguém, especialmente em um sistema que tantas vezes havia falhado em protegê-la, parecia difícil de aceitar. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que não tinha mais forças para continuar do jeito que estava. Aquele ato de encontrar os bebês na lixeira havia mexido com ela de um jeito profundo.
Não era apenas sobre eles, era também sobre a sua própria vida, que estava, de certa forma, igualmente abandonada. Enquanto ela refletia sobre tudo, Clara retornou, desta vez acompanhada por um médico de expressão séria, mas acolhedora. Ele segurava uma prancheta e, assim que se aproximou, assentiu respeitosamente para a mulher. Olá, sou o Dr. Renato. Eu sou um dos responsáveis pelos cuidados dos bebês, começou ele, puxando uma cadeira para sentar-se à sua frente. Queria falar com você sobre o estado deles. A mulher se endireitou na cadeira, seu coração acelerando. Era difícil não imaginar o pior, mas ela precisava ouvir. Ambos os bebês estão em condição crítica, como você já deve imaginar, disse o médico, com um tom calmo, mas direto. Foram expostos ao frio por tempo demais e estão severamente desidratados. Isso, combinado ao fato de que são recém-nascidos, torna a situação muito delicada. No entanto, ele acrescentou rapidamente, vendo o desespero nos olhos da mulher. Nossa equipe está fazendo tudo o que pode. Eles estão em uma incubadora, recebendo tratamento para estabilizar suas condições. As próximas 48 horas serão cruciais. As palavras do médico pareciam ecoar na mente dela. Cruciais. Aquela palavra carregava tanto peso. Ela havia tentado salvá-los, feito o que pôde, mas agora tudo estava fora de suas mãos. Posso vê-los? Ela perguntou, sua voz quase em um sussurro. O Dr. Renato hesitou por um momento, trocando olhares com Clara antes de responder. Ainda é muito cedo para visitas. Eles estão sendo monitorados constantemente. Mas eu prometo que, assim que estiverem em uma condição mais estável, você poderá vê-los. Ela apenas assentiu, sentindo-se pequena e impotente diante da situação. Por um breve instante, ela havia se sentido responsável por aquelas duas pequenas vidas, mas agora tudo o que podia fazer era esperar. Após a conversa com o médico, Clara pediu que ela a acompanhasse até uma outra sala, onde poderiam discutir o próximo passo. A mulher seguiu a assistente social em silêncio, seus pensamentos fixos nos bebês, mas também começando a considerar o que viria a seguir para ela mesma. Clara abriu a porta de uma sala tranquila e confortável, longe do caos dos corredores principais, e as duas se sentaram. Eu sei que você está preocupada com os bebês, e isso é completamente normal, começou Clara, com um tom suave. Mas eu também estou aqui para falar sobre você e como podemos ajudar a melhorar a sua situação. A mulher olhou para Clara, ainda com certa desconfiança. Eu não sei o que vocês podem fazer por mim, ela disse, sua voz carregada de resignação. Eu estou nas ruas há tanto tempo. Não tenho mais nada. Clara sentiu, compreendendo a dor e o cansaço por trás dessas palavras. Eu entendo que deve ser difícil imaginar um futuro diferente. Mas há recursos disponíveis e eu estou aqui para te ajudar a acessá-los. Podemos te encaminhar para um abrigo temporário, onde você terá um lugar seguro para ficar, alimentação e também poderá começar um processo de reintegração social. Se quiser, reintegração. A mulher parecia incerta. O que isso significa? Significa que, se você estiver disposta, podemos te ajudar a conseguir apoio psicológico, encaminhamento para algum emprego e, eventualmente, um lugar só seu para morar. Sabemos que não é fácil, mas muitos que estiveram em situações semelhantes à sua conseguiram reconstruir suas vidas. A mulher abaixou a cabeça, seus pensamentos tumultuados. A proposta parecia boa demais para ser verdade. Afinal, ela estava acostumada a um mundo onde as promessas eram quebradas, onde a realidade das ruas era implacável, mas algo dentro dela, talvez a mesma força que a tinha impulsionado a salvar os bebês, a fez considerar a possibilidade. Talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para recomeçar. Eu não sei por onde começar, admitiu, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos, embora tentasse segurá-las. Clara se aproximou e colocou a mão suavemente sobre a dela. O primeiro passo é o mais difícil, mas você não precisa fazer isso sozinha. Vamos começar devagar, um passo de cada vez. Elas ficaram em silêncio por alguns momentos, e então a mulher finalmente assentiu. Tá, eu vou tentar. Clara sorriu, um sorriso sincero, de quem estava realmente comprometida em ajudar. Isso é tudo o que pedimos. Vamos começar com o abrigo. Eu já falei com um lugar aqui perto, e eles estão prontos para te receber. Você terá um quarto, comida e, o mais importante, apoio. A mulher assentiu novamente, ainda nervosa, mas agora um pouco mais esperançosa.
Sabia que aceitar ajuda era o primeiro passo, mas o que viria depois era algo que ela ainda não conseguia prever. Ainda assim, o simples fato de não estar mais completamente sozinha já trazia algum conforto. Clara ajudou a se levantar e, juntas, saíram do hospital. A mulher deu uma última olhada para trás, na direção dos bebês que ela havia encontrado. Embora ainda não soubesse o que o futuro reservava para eles, havia uma conexão ali, algo que a ligava àquelas pequenas vidas de uma forma inexplicável. O abrigo para onde Clara levou era simples, mas acolhedor. Lá, ela foi recebida por uma mulher chamada Dona Lúcia, que administrava o local com firmeza e carinho. Dona Lúcia era uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, que a recebeu de braços abertos, como se já a conhecesse há muito tempo. Você está em um lugar seguro agora, disse Dona Lúcia, guiando-a até o pequeno quarto onde ficaria. Aqui, cada um tem sua história, seu caminho, mas todos estamos aqui para recomeçar. As palavras de Dona Lúcia ecoaram em sua mente enquanto ela se sentava na cama limpa e macia, algo que não experimentava há anos. A ideia de recomeço ainda era assustadora, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se acreditar que talvez fosse possível. Nos dias que se seguiram, ela começou a se adaptar ao novo ambiente. O abrigo era um lugar tranquilo, onde as pessoas eram incentivadas a trabalhar em sua recuperação, tanto física quanto emocional. Clara visitava regularmente, verificando seu progresso e ajudando-a a se organizar para os próximos passos. A mulher começou a ver a possibilidade de um futuro diferente, embora soubesse que o caminho seria longo. E, em meio a tudo isso, os bebês nunca saíam de seus pensamentos. Ela perguntava sobre eles a Clara sempre que a via, e a assistente social a mantinha informada sobre o estado dos pequenos. Eles estavam lutando, mas, aos poucos, mostrando sinais de recuperação. Cada notícia positiva trazia um alívio temporário, mas também aumentava a ansiedade de saber o que aconteceria com eles. Finalmente, após dias de espera angustiante, chegou o momento em que ela pôde vê-los. Clara acompanhou até o hospital e, embora o nervosismo a consumisse, havia uma chama de esperança dentro dela. Ao entrar na UTI neonatal, o som suave dos monitores e o cheiro de desinfetante a envolveu. Os bebês estavam lá, em suas pequenas incubadoras, ainda conectados a tubos e máquinas, mas vivos. Ela se aproximou, seus olhos marejados, e sentiu o coração acelerar ao ver os pequenos rostos que, de alguma forma, pareciam tão familiares. Você o salvou, disse Clara suavemente ao seu lado. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente sentiu uma onda de paz. Talvez, naquele encontro improvável, ela tivesse encontrado não apenas os bebês, mas também uma nova razão para seguir em frente.